O objetivo desse vídeo é discutir pontos centrais da teoria do pensamento de Karl Marx. Alguns aspectos centrais que precisam ser discutidos na obra do autor são a questão do materialismo histórico, da luta de classes e da alienação no capitalismo. Em primeiro lugar, é importante destacar que Marx é um dos pensadores mais influentes da modernidade, que ele desenvolve uma análise crítica e histórica da sociedade, e que existe um traço marcante na teoria de Marx, que é romper com o idealismo hegeliano e fundar o que nós chamamos hoje de materialismo histórico. A obra de Karl Marx vai marcar de uma maneira bastante profunda várias ciências, a economia, a sociologia, né, as ciências sociais, tendo em vista que propõe o que nós chamamos hoje de uma interpretação radical da realidade histórica e do funcionamento da sociedade como um todo. Marx sempre teve como grande parceiro de escrita e discussões Friedrich Engels, e com base nos estudos que ele foi realizando ao longo do tempo, ele elabora uma teoria que busca compreender as transformações da sociedade e as transformações que ocorrem a partir das condições materiais da vida humana. Uma perspectiva que vai romper definitivamente com o idealismo e vai inaugurar o que nós chamamos de materialismo histórico. Existe também, no que concerne ao materialismo histórico, a questão da discussão de como a vida humana é determinada. E o Marx entende que a vida social, ela é determinada pelas condições materiais de produção. Então, na percepção dele, não é a consciência que determina a vida, mas a vida social que determina a consciência. Ideias e instituições refletem um determinado modo ou um determinado modelo de produção que é determinado pelo sistema capitalista. O materialismo histórico, ele parte da premissa de que as formas de organização social e as ideias que são predominantes na nossa sociedade, em cada um dos tempos históricos que nós vivemos, são determinadas pelas condições materiais de produção. Quer dizer, é pela maneira como os seres humanos produzem e reproduzem a sua existência. Ao contrário do idealismo hegeliano, que via a história como produto do espírito ou da consciência do indivíduo, Marx vai inverter essa lógica, na verdade, e vai trazer a ideia de que não é a consciência que determina a vida, mas a vida social que determina a consciência. Essa inversão metodológica transforma a análise social, as ideias, as crenças, a compreensão das instituições. Então, na perspectiva dele, as instituições não surgem do pensamento abstrato, mas das práticas concretas da vida econômica. Ou seja, as instituições que existem na nossa sociedade, as empresas, os bancos, as organizações de maneira geral, elas são resultado das demandas que vão emergindo ao longo das disputas que vão se colocando no grupo social. Então, as pessoas vão convivendo em sociedade, vão criando novos mecanismos de vida em sociedade, vão criando novas formas de produção, de lidar com o trabalho, e aí você tem a emergência das instituições que, de alguma maneira, vão refletir o pensamento dessas pessoas que são protagonistas nesse tempo histórico, e as instituições vão refletir as suas demandas e necessidades. Ou seja, se você tem um período histórico em que as ideias e instituições refletem o poder dominante, né, isso significa, na prática, que nós vamos ter um grupo, uma parcela da nossa sociedade que não será representada por estas instituições. Bom, no que se refere aos modos de produção, o Marx entende que cada modo de produção tem as suas formas produtivas e as suas relações de produção. E aí ele vai trazer
como exemplo o escravismo, o feudalismo e o capitalismo. Então, nós temos aí momentos específicos da estruturação do sistema capitalista. E ele entende que cada um desses períodos, desses modos de produção, trazem aí uma determinada relação de produção. As contradições internas impulsionam as transformações históricas. Então, o que o Marx quer nos dizer nessa perspectiva? Que compreender uma sociedade implica investigar a maneira como essa sociedade produz, ou seja, significa investigar o seu modo de produzir, de produção. E aí, quando nós consideramos o modo de produção, nós precisamos considerar também as forças que estão envolvidas nesse processo de produção, ou seja, as forças produtivas. Hoje, na nossa sociedade, as forças produtivas que nós temos são os instrumentos de trabalho, a própria força de trabalho, nós trabalhadores, e a tecnologia, que cada vez mais se manifesta como um elemento central nos nossos processos de produção. Precisamos considerar também o que ele entende como relações de produção. Por exemplo, o escravismo antigo, o feudalismo e o capitalismo, eles vão, na sua essência, conter contradições internas que impulsionam as mudanças históricas. Quer dizer, há um determinado momento em que percebe-se que essas práticas já não estão funcionando como deveriam funcionar. E aí nós vamos ter as contradições internas, quer dizer, os questionamentos que são realizados pelos integrantes desses grupos sociais, né, dos grupos sociais que participam desses modelos, e aí esses questionamentos, eles acabam dando origem aí à necessidade de modificação. Bom, quando nós pensamos nas relações de produção dentro de um sistema de produção, no nosso caso atual, no sistema capitalista, nós estamos falando das forças de propriedade e das forças de exploração. Então, quem é o dono dos meios de produção e quem os utiliza para fins de exploração e enriquecimento. Cada modo de produção, de acordo com o Marx, né, ele vai conter, ao longo do tempo, situações que vão gerar a demanda por mudanças. O feudalismo, por exemplo, ele tem uma produção, tinha, né, uma produção centrada na terra e nas relações pessoais de dependência entre senhores e servos. Os donos da terra dependiam dos servos, que eram os responsáveis por colocar a sua mão de obra ao trabalho para produzir aquilo que era necessário para a subsistência de todos. E os servos, ao mesmo tempo, dependiam dos senhores, porque utilizavam as suas terras para o processo de produção. Já no capitalismo, nós vamos ter um trabalho que se torna assalariado, e a produção passa a visar o lucro e não a subsistência, centrando os meios de produção nas mãos da burguesia nascente e, sobretudo, submetendo o proletariado a uma lógica de exploração permanente. Então, não existe mais um repartir daqueles recursos que são produzidos ali, né, que são resultado das relações de produção. Na realidade, a partir de então, tudo que se produz é de propriedade do capitalista, naquele momento da burguesia emergente, e o trabalhador recebe uma pequena parcela dessa participação, que é o seu salário, que na perspectiva do Marx representa para o trabalhador uma participação muito pequena naquilo tudo que é produzido no sistema capitalista de produção, demarcando ou dando aí a conotação de um sistema que coloca o trabalhador sempre numa posição de inferioridade e sempre gera uma condição de exploração muito agressiva em relação ao trabalho desses indivíduos. Bom,
Quando nós pensamos na questão da dominação e da exploração, dessa relação direta que existe aqui entre capitalismo e exploração, nós vamos ter alguns pontos que merecem destaque. Então, primeiro, no capitalismo, a burguesia detém os meios de produção. O proletariado possui apenas a força de trabalho e o capitalista apropria-se da mais-valia, o valor produzido e não pago ao trabalhador. Então, nessa relação entre capitalismo e exploração, nós temos aqui três pontos centrais que precisam ser considerados, que são elementos centrais para a compreensão dessa temática. Bom, é, a questão da dominação dos meios de produção pela burguesia trata de uma estrutura maior, que é uma estrutura de dominação que o Marx entende que existe na nossa sociedade, que se expressa na luta de classes, quer dizer, os empresários capitalistas sempre tentando extrair o máximo de valor de trabalho e sempre tentando pagar o mínimo possível do trabalho executado por esses trabalhadores. Então, quando ele fala da dominação e da luta de classes, ele está falando dessa relação direta de exploração que ele entende que existe entre os empresários capitalistas e os trabalhadores. O conceito central no pensamento do Marx, na verdade, é essa questão dessa estrutura de dominação que se expressa diretamente para ele na luta de classe. Marx escreve, em 1848, o Manifesto Comunista, e no Manifesto Comunista, a questão central que ele coloca é a de que a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classe. Então, para ele, o elemento central de constituição da nossa sociedade está centrado na luta de classes. Ele entende que desde as civilizações mais antigas até o mundo contemporâneo, as sociedades têm sido organizadas em torno do conflito entre grupos, e que grupos são esses? Os grupos que detêm os meios de produção e aqueles que são explorados pelo sistema, né? Neste caso, pelo sistema capitalista, que o Marx vai dedicar aí a sua vida toda a criticar e a colocar oposições e teorizar acerca da constituição do capitalismo. Bom, no que se refere à teoria marxista, nós vamos ter também a questão do Estado. Então, nós temos alguns elementos, né, alguns atores nesse processo de constituição do capitalismo. Então, nós vamos ter a burguesia que controla o capital e controla a força de trabalho. Nós vamos ter os meios de produção, então, máquinas, equipamentos, matéria-prima, recursos em geral, e temos um elemento central nesse processo que é o Estado. O trabalhador, então, a burguesia detém o capital, o trabalhador possui apenas o seu trabalho, que ele precisa vender para sobreviver. Essa relação gera uma contradição, e essa contradição gera desigualdade e alienação. O que isso significa na prática? Aqui no último quadro, nós temos a questão da apropriação da mais-valia. Então, o que o Marx nos traz? Nos traz a noção de que nem todo trabalho que é executado pelo trabalhador é pago pelo empresário capitalista. Então, é como, num exemplo muito simples, se eu, como professora, trabalhasse 2 períodos. Então, estou trabalhando das 7h30 às 11h10, depois vou trabalhar das 19h às 22h30. E isso significa, né, para o empresário capitalista, para a empresa que está me contratando, que
ele só vai me pagar por um período. Então, é como se tudo que eu faço pela manhã, né, nas horas que eu trabalho de manhã, já fosse suficiente para pagar o meu salário, pagar energia elétrica, água, enfim, tudo que é necessário para que aquele trabalho seja executado. Então, trabalhando de manhã, o empresário, quando eu trabalho pela manhã, o empresário capitalista já tem o suficiente para pagar o meu salário. Então, quando eu volto a trabalhar à noite, eu estou gerando enriquecimento para o empresário capitalista, quer dizer, ele extraiu do meu trabalho mais valia, um valor além daquele que eu recebi. Então, a mais-valia nada mais é do que o trabalho produzido pelo trabalhador, mas que não é pago ao trabalhador. Então, isso para o Marx vai ser uma fonte de crítica bastante significativa, é de onde ele traz a questão da exploração do trabalhador pelo empresário capitalista. Ou seja, o que, que ele está dizendo? Está dizendo, olha, esse indivíduo trabalha, não recebe por todo o seu trabalho e ele sequer tem consciência de que ele está trabalhando para enriquecer o empresário capitalista e não para pagar o seu salário o que é necessário para que a atividade de produção exista. Então, para ele, desigualdade e alienação andam juntas, porque eu não recebo aquilo que eu deveria receber, porque a mais-valia fica com o empresário capitalista, e ao mesmo tempo, na maioria das vezes, eu não tenho consciência de que eu sou explorada, de que sou explorada. Então, o trabalhador não usufrui do fruto do próprio esforço, do próprio trabalho. E aí, ele traz uma questão importante, que é a questão da mobilização social. Então, na nossa sociedade, as greves, as lutas sindicais e os movimentos revolucionários são expressões concretas desse conflito estrutural, ou seja, a partir do momento em que o indivíduo sai da sua condição de alienado e toma consciência da dimensão da exploração que ele sofre, ele tende a se mobilizar. E aí essa mobilização vai acontecer por meio das greves, das lutas sindicais, de partidos políticos, de mobilização, de movimentos sociais, enfim, né, de toda sorte de mobilizações que podem ser realizadas pelo indivíduo em prol da justiça, né, daquilo que Marx chamou justiça e independência. Então, resumindo, nós podemos dizer que para o Marx, as greves, as lutas sindicais, os movimentos revolucionários são nada mais do que expressão concreta desse conflito estrutural entre proletariado e empresários, que, segundo Marx, tende a levar, em algum momento histórico, à superação do capitalismo e à instauração de um novo modelo, quer dizer, de um novo modo de produção, de um novo sistema de produção, que ele vai chamar de socialismo. E o que é o socialismo? O socialismo, na verdade, é um sistema baseado na propriedade coletiva e na igualdade entre os indivíduos. Então, recapitulando o que nós falamos até aqui, o que, que nós podemos dizer? Que para o Marx, a história da humanidade está centrada na história da luta de classes. Que a história, na verdade, para ele, nada mais é do que a história da luta de classes. Que o motor da nossa história é o conflito entre a burguesia e o proletariado. Quer dizer, só a partir dessa lógica, desse momento histórico em que o proletariado entende que é explorado e se revolta contra a burguesia, é que nós temos, de fato, né, a construção aí dessa possibilidade de mudança. E como isso se expressa? Em greves, revoltas e em movimentos sociais. E aí, existe nesse processo todo um objetivo final, né, um objetivo geral, que é a superação do capitalismo e a sociedade sem classes, que ele chamou de socialismo. Bom, nós precisamos discutir também, para o Marx, a dimensão da alienação. O trabalhador,
para o Marx, ele se separa do produto e do sentido do seu trabalho. 4 dimensões são importantes para o Marx: do produto, do processo de trabalho, da essência humana e do outro ser humano. E aí ele traz, no contexto da alienação, as principais consequências que são típicas de processos alienadores ou de sintomáticos de alienação, que é a desumanização e a perda de autonomia. Então, na concepção do Marx, a partir do momento em que a alienação acontece, esse indivíduo já não se identifica mais com o seu trabalho, ele não consegue perceber o sentido que o seu trabalho apresenta. E, alienado, você tem como consequências centrais esse processo de desumanização e a perda de autonomia, que é típica de processos em que você tem uma alienação bastante significativa. Bom, para nós compreendermos de uma maneira mais específica a questão da alienação, é importante nós trazermos essas dimensões aqui, né? A dimensão do produto, do processo de trabalho, da essência do ser humano e da essência humana e do outro ser humano. É importante começar pensando sobre, retomando o conceito de mais-valia. Para o Marx, o conceito de mais-valia, ele explica os mecanismos de exploração econômica. Para ele, a mais-valia como trabalho excedente criado pelo trabalhador, mas não pago, e sim apropriado pelo empresário capitalista, é uma fonte constante de contradição. Então, enquanto o operário recebe um salário correspondente apenas à parte do valor que ele produziu, o restante é convertido em lucro. Esse processo é a base da acumulação capitalista e da reprodução da desigualdade social. Então, para o Marx, o capitalista, as relações capitalistas de produção, elas crescem às custas do trabalho, e o enriquecimento de poucos vai se tornar diretamente proporcional à pobreza de muitos. Assim, o capitalismo, embora eficiente em termos produtivos, é profundamente injusto em sua essência. Segundo Marx, essa exploração material também tem uma dimensão humana e psicológica. E aí chegamos na questão da alienação. Então, essa questão, essa dimensão humana e psicológica da exploração material é chamada pelo Marx de alienação. Então, para o Marx, o trabalho deveria ser a atividade criadora por excelência. Torna-se sobre o capitalismo um instrumento de submissão e perda de sentido. Então, o trabalho deveria ser capaz de nos representar, nos autodeterminar, nos identificar, mas, em função da exploração que é típica do capitalismo, o trabalho acaba por significar uma lógica de submissão e perda de sentido. Então, qual é o sentido para o indivíduo do seu trabalho? A alienação para ele vai se manifestar, então, a partir de algumas dimensões. Então, o trabalhador é alienado do produto do seu trabalho, pois aquilo que ele produz pertence ao capitalista e não a ele. Ele produz, mas não para a satisfação das suas necessidades mais fundamentais, né, mais do capitalista. Nós temos a questão do processo produtivo, já que não tem controle sobre o modo como ele trabalha. Então, ele não tem controle sobre o ritmo do seu trabalho, nem sobre a forma como esse trabalho vai ser executado. E hoje, com a incorporação de padrões tecnológicos cada vez mais aprimorados, esse controle fica cada vez mais deficitário e distante do trabalhador. O trabalho deixa de ser uma expressão da criatividade e da liberdade do indivíduo e de outro ser humano, né? Eu não me identifico e não identifico não me identifico no meu trabalho e não identifico o trabalho do outro.
Na realidade, aqui, nós temos uma modificação da essência humana, porque a competição passa a ser predominante e substitui inteiramente a cooperação. Essa condição de competir e não cooperar vai desumanizar o indivíduo e transformá-lo em um mero componente da máquina de reprodução das relações de produção, reduzindo a vida nada mais do que a sobrevivência e ao consumo. Então, eu tenho uma lógica de desumanização e perda de autonomia. No contexto atual, nós podemos trazer como exemplo populações como a população chinesa pobre que vivia no interior das vilas, né, na China, e que se converte posteriormente a uma mão de obra que vai para as cidades trabalhar, para se sustentar e para sustentar a família que fica no campo, e que se converte em uma lógica de trabalho e consumo. Então, o que eles fazem? Eles trabalham e consomem, trabalham e consomem, né? Não tem uma noção clara, por exemplo, dos direitos trabalhistas que deveriam ser ali preconizados para eles. Existem situações aí de degradação em relação à maneira, ao tempo de trabalho, à maneira como trabalham, a exploração do seu trabalho, mas era uma população que vivia de uma maneira muito empobrecida, e sem condições mínimas de sobrevivência, né? Então, aquilo que eles têm, por mais que seja um trabalho explorado, é muito mais do que tinham anteriormente. Então, nós temos aqui, mais uma vez, né, essa dimensão da desumanização e da perda de autonomia geral do sujeito em relação ao seu trabalho e às relações de produção de maneira geral. Bom, no que se refere a essa relação direta que existe entre a mais-valia e a desigualdade, nós precisamos tocar em 3 pontos centrais. Primeiro, a mais-valia é a base da acumulação capitalista. O lucro surge da diferença entre o valor produzido e o valor pago em salários. Então, quanto menor o valor pago, maior é o lucro do empresário capitalista. Isso gera uma desigualdade estrutural, mas não moral, necessariamente. Bom, o resultado desse processo todo é que a nossa sociedade, a sociedade capitalista de maneira geral, e a sociedade que o Marx começa a analisar lá atrás, é uma sociedade marcada por contradições cada vez mais agudas. Então, hoje, o avanço tecnológico, que poderia ou deveria libertar o homem do trabalho alienante, acaba servindo para aumentar o lucro e o controle sobre o capital e sobre a força de trabalho também. O Marx vai perceber, ainda lá atrás, no século XIX, que o capitalismo vai gerar crises cíclicas, períodos de superprodução, períodos de desemprego, períodos de miséria, que é o que nós efetivamente percebemos aí ao longo do tempo. Porque o objetivo do sistema capitalista de produção não é, de maneira nenhuma, atender às necessidades humanas, mas maximizar o seu lucro. Então, essas crises, essa lógica da desigualdade estrutural, elas expõem as contradições internas do sistema, mas elas vão abrir espaço para transformações sociais e políticas que são bastante profundas por meio da mobilização social, quando ela existe e quando ela é possível. Marx também vai discutir a questão da ideologia e da consciência. Então, para ele, as ideias dominantes são as da classe dominante. A ideologia legítima é a exploração, na perspectiva dos empresários capitalistas. A emancipação requer consciência crítica e organização coletiva, o que nem sempre existe na nossa sociedade. E aí, por meio da sua teoria, o Marx oferece uma ferramenta teórica que vai além da simples interpretação do mundo.
ele vai propor a transformação do mundo. O conhecimento das leis que regem a nossa sociedade capitalista não deve servir, segundo Marx, à contemplação, mas à ação política. Para ele, a emancipação humana só será possível quando o trabalhador recuperar o controle sobre o seu trabalho e sobre os meios de produção, abolindo a exploração e instaurando uma sociedade que ele entende como verdadeiramente justa e igualitária, de fato. Então, nós podemos dizer que o pensamento de Marx, ele é essencial para a compreensão do mundo contemporâneo. E a sua percepção, né, de realidade, da realidade do funcionamento da nossa sociedade, é largamente marcada pela compreensão de que existem desigualdades econômicas, existem desigualdades sociais, que há uma precarização do trabalho e uma mercantilização das relações humanas e um processo de alienação contínua. Quer dizer, o indivíduo executa uma atividade mecânica, ele não tem condições efetivas de ser criativo no seu trabalho, ele só reproduz tarefas, então ele está sempre diante da ideologia da exploração. As ideias dominantes, os modos de agir e viver em sociedade nunca são das classes proletárias, sempre da classe dominante, e ele diz, olha, a única maneira de se resolver isso é se criar, é desenvolver no trabalhador uma consciência crítica e pensar na questão da organização coletiva, para que, agindo coletivamente, as pessoas tenham condições de se fortalecer, fortalecer os seus posicionamentos nos posicionamentos dos seus pares e, de alguma maneira, demandar mudanças que sejam efetivas no âmbito social. Quanto às atualidades, ou à atualidade, na verdade, do pensamento de Karl Marx, nós poderíamos destacar alguns pontos centrais. Nós temos, a crítica dele permanece relevante, essa crítica passa pela discussão das desigualdades sociais, passa pela questão da precarização do trabalho, da alienação tecnológica, mercantilização da vida. E o Marx ainda inspira análise e movimentos pela justiça social e real, isso é um fato, né? Nós precisamos reconhecer que assim é. Quando ele fala da questão da desigualdade social e trazendo isso para a nossa realidade hoje, de fato, nós temos, né, uma parcela muito significativa da população que vive com uma parcela muito pequena da renda. O trabalho, sobretudo o trabalho terceirizado hoje na nossa sociedade, ele é cada vez mais precário e desprovido de direitos. Então, o fato de você terceirizar determinadas atividades, né, uma grande maioria delas, faz com que o trabalhador deixe de ter direitos que são garantidos aí, constituídos, no caso brasileiro, pela consolidação das leis do trabalho, pela Constituição Federal. E aí nós temos um dado interessante hoje, que é a questão da alienação tecnológica. Então, hoje as pessoas entendem que o alto grau de tecnificação, ele vai substituir qualquer tipo de trabalho humano, quer dizer, e isso não é verdade, né? Então, por trás do funcionamento das máquinas, equipamentos e das tecnologias que nós temos hoje na nossa sociedade, existem indivíduos que pensaram, propuseram modelos e construíram aquele padrão para aquele setor da atividade produtiva. Nós temos hoje, de fato, uma mercantilização da vida, quer dizer, a nossa vida, ela uma mercadoria, quer dizer, eu vou ser útil para a empresa enquanto eu tiver condições de executar as minhas atividades produtivas. O dia que eu não tiver, eu serei descartado pela empresa sem maiores delongas, né? Quer dizer, sem maiores problemas. E isso nos traz a noção da injustiça social
e nos confronta com o conceito de liberdade real. Então, a injustiça social passa por essa questão, né? Considerar a vida uma mercadoria, o trabalhador uma mercadoria, mais um item do processo de produção, nos confronta com a questão da liberdade real. Será que eu efetivamente vivo em uma sociedade em que eu tenho liberdade para decidir o que eu vou fazer ou deixar de fazer na minha vida em sociedade, nas minhas relações de trabalho? Então, são questões, né, que são do pensamento marxista, mas que continuam muito presentes na nossa sociedade ainda hoje. De maneira geral, nós podemos dizer, concluindo a nossa discussão, que o Marx oferece uma teoria que é explicativa e é transformadora para o contexto social. Ele, de fato, reflete sobre questões que são muito importantes para nós. Ele entende as contradições do capitalismo e entende como superá-lo, né? E nos diz, olha, entender essas contradições que existem no interior do capitalismo, na relação entre trabalhador e empresário, no processo de alienação, no domínio das forças de produção, é o caminho para que para que o capitalismo possa ser superado lá na frente e passe a existir um sistema que seja mais justo e represente melhor o trabalhador. E existe um outro ponto central que não se pode deixar fora da compreensão do legado do Marx, que é entender que ele é um autor essencial para várias áreas do conhecimento. Então, Marx vai revolucionar ciências importantes para nós, né? Filosofia, economia, sociologia, história, os próprios métodos de estudo e pesquisa, né? A dialética está aí para nos dar essa noção. Então, nós temos pontos muito importantes que são trazidos pela teoria do Marx para a nossa sociedade, para as nossas discussões. Bom, as referências centrais desse texto foram o Capital, o livro Capital de Karl Marx, o Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels, os manifestos econômico-filosóficos, História e Consciência de Classe do Lukács e o Dicionário do Pensamento Marxista. Para finalizar, é importante dizer que a obra do Marx nos convida a olhar criticamente para as estruturas que sustentam a nossa sociedade, questionando as bases do poder e do capital. E mais do que um pensador do século XIX, o Marx é um intérprete das contradições humanas universais, um autor que ainda inspira movimentos sociais, que inspira debates acadêmicos, reflexões, e visualiza, né, leva as pessoas a visualizar possibilidades de um futuro em que o ser humano talvez possa prevalecer sobre o lucro que é tão importante nas sociedades capitalistas.